Olá, tudo bem? Chegamos para mais uma aula do nosso canal. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo até aqui. E hoje a gente vai gravar uma aula assim bem tranquila, bem fácil, porém uma peça que tem um valor agregado muito grande, porque apesar de ela ser simples, ela é uma peça que é bem legal para vender, para dar de lembrança, e o pessoal tem gostado bastante, tá? Bom, a nossa peça de hoje é esse porta-terço, né, que fez bastante sucesso pro Dia das Mães e agora também chegando o Dia dos Avós, né, dia 26 de julho, eu acredito que seja aí uma boa recordação, né? Normalmente as vozinhas gostam bastante. A gente tem disponível em vários santinhos, então aqui a gente tem da Nossa Senhora Aparecida, mas a gente tem de Santo Expedito, Santa Rita de Cássia, São Francisco, várias outras, Nossa Senhora de Fátima, então tem uma possibilidade aí bem grande. Só para mostrar para vocês como que vocês vão receber, né, os nossos recortes dessa peça, eles estão disponíveis num painel com 6 unidades, tá? Então aqui, ó, todos já no molde para vocês recortarem, já tá estruturado, então vocês não vão precisar de mais nenhum material. E aqui embaixo a gente tem as especificações, é que eu tô mostrando uma embalagem pronta para vocês, é dessa forma que vocês vão receber o painel, tá? Só para recortar, já tá todo riscado, todo já nas especificações corretas. E aqui embaixo, cada embalagem ela tem as especificações, o tanto de zíper que você vai usar, o tanto de viés que você vai precisar, se você vai precisar de fita, se você vai precisar de forro, de estruturador, tá tudo marcadinho. E a gente tem também aqui especificando os nossos canais, inclusive para vocês assistirem às nossas videoaulas, tá certo? Então é dessa forma que vocês vão estar recebendo o painel na casa de vocês, tá bom? Vamos lá então falar um pouquinho dos nossos materiais. Esse porta-terço, ele é então um tecido de sublimação, aqui eu já tirei do painel, já recortei para vocês verem. Ele é no tecido de sublimação, estruturado no nylon 600, então pode ver que ele é uma peça aí que tá bem firme, eu não preciso de mais nenhum estruturador. Inclusive, eu não uso forro, tá? Como é uma peça pequena e o próprio nylon 600 que a gente usa, ele é branquinho, eu não uso nem forro para estar fazendo essa peça, tá bom? Então, o que eu vou usar? Eu vou estar usando, então, o meu recorte sublimado, que eu tirei lá do meu painel, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ele tem 20 centímetros de largura. A peça, depois de pronta, ela fica aproximadamente com, tá dando 11, tá? 11 de ponta a ponta e de altura 10 centímetros, sem contar essa fitinha que eu pus aqui em cima, então 10 daqui a aqui, tá? É um porta-terço bem grandinho, então às vezes as pessoas querem colocar aqueles terços de miniatura para dar de lembrança. Eu acho que ele fica muito pequeno. Se vocês forem estar utilizando o mini terço para estar colocando aqui dentro, eu acredito que vocês vão ter que prender com algum alfinetinho assim aqui em cima para ele ficar bonitinho, senão ele vai ficar amontoado, caído aqui nos cantinhos, tá? Um terço de um tamanho normal já fica mais bacana, tá joia? Bom, vou estar usando também aproximadamente 25 centímetros de zíper. 25 centímetros de zíper. Porém, um zíper, ele faz 2 porta-terços, tá certo? Então, no nosso painel a gente tem 6 porta-terços. Se eu fizer a conta, eu vou fazer 25
vou usar 25 centímetros cada porta-terço, porém eu vou usar só metade. Então, com 75 centímetros de zíper, eu consigo fazer o meu painel todo. Por quê? Porque eu vou usar só metade do meu zíper para fazer um porta-terço. Então, eu vou destacar e por isso que eu indico estar comprando o zíper de metro e eu uso sempre o número 5/6, tá? Então, apenas um lado do zíper. Vou estar utilizando um cursor compatível com o zíper que eu vou estar usando, então número 5, 6 também. E eu vou usar para fazer essa partezinha aqui de cima, aí fica a critério de vocês, tá? Eu tô colocando uma fita de cetim. Já vi pessoas usando argolinha de chaveiro. Ah, não quero colocar nada. Não precisa colocar nada também, não tem problema nenhum. Mas eu acho bacana ter um puxadorzinho, pelo menos para segurar para a hora de abrir esse zíper, tá joia? E eu vou estar usando viés para fazer o acabamento da parte de baixo. E depois eu vou explicar por que eu optei por estar colocando esse viés. Pode ser viés tradicional, pode ser o viés de Boneon, o que vocês acharem melhor. Vamos falar um pouquinho sobre a linha. A linha que eu uso, que eu sempre recomendo, é a linha, pelo menos que seja a linha de poliéster, tá? Não usem a linha de algodão tradicional, a linha que costura roupa, porque ela arrebenta com mais facilidade. Então eu gosto sempre de estar usando essa linha que a maioria das pessoas usam para bordar, né? Ela tem um brilho bastante bonito, fica bem legal e é bem resistente para as peças de sublimação, tá joia? Para máquina reta, pode usar tanto em cima como embaixo, para doméstica também, porém fiquem sempre atentas, principalmente na parte da caixa da bobina, se ela não vai embolar, porque ela é uma linha fina, então ela solta um pouco, tá certo? Mas na parte de cima da máquina dá super tranquilo. Agulha, sempre recomendo uma agulha 16 ou até mesmo 18. No caso aqui, como a gente não vai usar forro, uma agulha 16 até que é o suficiente, tá? Eu já deixo na minha máquina uma agulha 18 e tá tudo certo, a gente consegue costurar tranquilamente, ela não vai puxar fio porque a nossa peça ela tá estruturada, ok? O que a gente vai começar fazendo então? Depois que eu tirei a minha peça do meu painel, recortei em cima da linha, eu vou pegar o meu zíper e vou posicionar esse zíper na borda. Ah, vamos lá, antes vamos cortar a fitinha, já estava esquecendo. Corta a fita, tá? A fitinha lá de cetim, ou mesmo um pedacinho de viés. Eu corto aí numa medida de uns 8 centímetros, já é o suficiente, não precisa de nada muito grande. Então, cortei lá na medida de uns 8 centímetros. Vou selar, tá? Com isqueiro, dobro ao meio, dobro essa fitinha ao meio, posiciono, e aqui eu já vou mostrar, ó, nós vamos posicionar essa fitinha centralizando bem no topo do meu porta-terço, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Coloquei bem no meio. Lembra daquela regrinha? Se eu quero que a minha fitinha fique para fora, depois de pronto, eu vou colocar ela para dentro. Deixo aí um dedinho de segurança, venho aqui, entro na minha máquina, costurinha de segurança, só mesmo para prender esse puxadorzinho, não precisa ser uma costura de um pé de máquina. Pontinho 3,5, um pontinho relativamente apertadinho, dá um retrocesso para garantir que essa fitinha vai ficar bem fixa. E aí, como eu já selei com o isqueiro, eu não corto nenhum excesso. Ele tá bonitinho, é mais seguro para não desfiar, então pode deixar desse jeitinho mesmo, não tem problema nenhum, porque depois isso aqui vai desvirar e ele vai lá pra dentro, tá? Então não vai ficar feio, podem ficar tranquilas. Agora sim, eu venho com o meu zíper. Meu zíper é aquela mesma regrinha, direito do zíper,
para baixo, direito com direito. Se o meu dentinho depois ele tem que ficar para fora, eu vou botar o meu dentinho para dentro. Nunca se esqueçam dessa regrinha, tá? Coloco beirada do meu zíper com a beiradinha da minha peça, sempre muito importante isso. Venho aqui, beiradinha do meu calcador com a beiradinha da minha costura, retrocesso no começo e venho. O que é importante aqui, meninas? Vamos lá. O meu zíper, né? Essa parte aqui do tecido do zíper, ele tem que ficar rente à minha margem do meu trabalho. E isso tudo tem que ficar rente ao meu pé de máquina, tá? Então vocês têm que ter sempre na cabeça que quem define a margem da minha costura é exatamente o meu pé de máquina, é o meu calcador que está definindo a margem da minha costura, né? Já teve gente em aula que eu dou presencial perguntar assim para mim: Josi, você deixa quanto de margem de costura, tá? Gente, eu deixo de margem de costura o tamanho do meu pé calcador. Se o meu pé calcador que eu tô usando aqui na minha máquina, ele tem meio centímetro, a minha margem de costura é meio centímetro. Se na máquina doméstica o calcador que eu uso ele é 0,75, eu deixo 0,75, tá? Por quê? O calcador é guia. Então, eu venho aqui na minha máquina, tá? Se da minha agulha até o final aqui do meu calcador, da minha agulha para cá, eu tenho meio centímetro, então é isso que a gente chama de pé calcador, né? De margem de costura. É de onde está batendo a minha agulha, ou seja, onde vai ficar a minha costura, certo? Da onde vai ficar a minha costura para onde termina. Então, isso daqui eu chamo de margem de costura, aonde passa a minha costura para a borda da minha peça. Então, se eu tenho aqui na máquina, na agulha, daqui para cá meio centímetro, significa que minha costura vai ter meio centímetro. Se eu tivesse um pé calcador um pouquinho mais largo, como é o caso das máquinas domésticas, que normalmente tem um calcador de 0,75, então eu vou ter minha costura passando da costura para a borda com 0,75. Então é isso que determina o meu pé de máquina, a minha margem de costura, tá certo? Então vamos lá. Passei essa costura obedecendo o meu pé de máquina, tá certo? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou virar para baixo aqui, ó, vou virar e vou prender esse meu zíper lá para baixo. Nós vamos fazer aquilo que a gente chama de rebatido na minha costura. Então eu vou dobrando, e aqui é meio chatinho porque tem a curva, mas é só ir puxando tudo bonitinho, cada um para o seu lugar aqui, ó, que a gente tem toda a circunferência aqui da peça lá, tá? O mais complicadinho é nessa parte aqui da curva, mas aí a gente vai ajeitando conforme vai costurando, tá bom? Para costura de rebatido eu gosto de um pontinho um pouquinho mais largo, então eu coloco entre 4 e 4,5, faço um retrocesso no começo e venho, ó. Venho costurando, vou ajeitando, principalmente a hora que chega aqui nessa curva a gente dá uma puxadinha no zíper, porque ele vai querer entrar, então eu não posso deixar. E venho acertando toda a parte de baixo, bonitinho, retrocesso no fim e já tenho aqui a minha costura. Olha lá como que ficou perfeitinha, e aí eu já coloquei esse zíper no lugar dele, ele já acabou até dando o formato arredondado. Olha lá, certo? Agora então
nós vamos colocar o cursor. Como vocês já sabem, eu sempre coloco o meu cursor pelo lado avesso, né? É um costume que eu tenho. Se eu fosse aqui colocar, principalmente nessa peça, que ela é um pouco mais assim trabalhosa, por ela ser uma peça pequena, ela é mais trabalhosa na hora de desvirar. Então, se vocês já conseguirem colocar esse cursor do lado avesso, já vai aí resolver um problemão. Porque se eu coloco aqui do lado direito, a chance de na hora eu desvirar essa peça para poder fazer o fechamento, o zíper vai abrir com toda a certeza do mundo, tá? Então eu gosto assim, eu já coloco a minha peça com o direito para cima, eu vou achar aqui o meu meio da minha peça, então aqui eu coloco, ó, pontinha com pontinha, acho o meio da peça aqui. Por que eu acho o meio? Porque depois que eu passar o cursor, eu tenho que unir o zíper nesse meio aqui, tá certo? Então, o que eu faço aqui, ó, pelo avesso? A gente vai pôr o cursor assim. Ah, mas Josi, você vai colocar o cursor dessa forma? Não, a peça está pelo avesso, mas aí eu viro a minha peça e eu vou enxergar o lado direito dela. Então, eu acabo colocando o cursor do lado direito pelo lado direito, porém já com a minha peça do lado do avesso. O que é importante aqui? Que esse lado esteja exatamente na mesma direção do lado de cá. Então, o que eu faço? Se o meu cursor eu coloco do lado esquerdo do meu zíper, eu vou diminuir um pouquinho o meu lado direito, tá? Ó, diminuir o meu lado direito. E aí, essa direção tem que estar na direção, na mesma direção da outra borda. Ó lá, já engatei, venho aqui, trago esse cursor até chegar lá e me certifico que eles estão na mesma direção aqui, ok? O que eu faço? Eu vou unir o meu meio no meio dos dentinhos do meu zíper. Olha lá, meio no dentinho meio do meu zíper. E vou passar uma costura prendendo tudo isso. Margem, pezinho de máquina novamente. Dou uma costurinha, um retrocesso em cima do zíper para prender bem esse zíper. E tá feita a minha costura, já posso refilar esse excesso de zíper. Venho aqui com o isqueiro e dou uma ajeitada. Por que eu falei que eu uso viés, tá? E agora eu vou explicar para vocês por que eu faço o acabamento dessa parte aqui com viés. A primeira vez que eu fiz essa peça, eu não passei o viés, chegou aqui, eu já abri e desvirei a peça. Quando eu desvirei a peça, essa costura que passa bem em cima dos dentinhos do zíper, eu achei que ficou muito frágil. Então, eu acredito que durante a manipulação do zíper, abrir e fechar, pode ser que o zíper escape, tá? E aí é chato, né? Porque você entrega a peça para cliente e ela manipula e o zíper escapa. Então, eu resolvi, por segurança e até mesmo dar um acabamento melhor, passar um viés nesse finalzinho, porque aí a gente tem um tecido fazendo essa segurança dos dentinhos do zíper. Eu achei que ficou mais firme. Tá joia? Eu vou usar aqui o viés normal, tá? Viés tradicional mesmo, não vou usar o viés de boneon, vou usar o viés tradicional. Eu vou vir aqui, ó, só vou engatar, dobrei o viés ao meio, abri e vou engatar, só vou colocar, ó, tá? Só tô engatando aqui, ó. Então, a gente tem o viés, dobrei ao meio, o viés aqui,
e engatei. Não fiz nem a dobra de acabamento aqui, tá? Porque isso aqui vai ficar muito lá no canto, não tem necessidade, não vai aparecer. Então eu só entro aqui na máquina, retrocesso e só faço aqui a costura de reforço do meu zíper. Só certifico que tá bem no meio, então a dobra do meu viés, ele tem que estar batendo aqui na borda do meu trabalho, tá? Retrocesso para terminar, corto todo o excesso e ó, ficou um acabamento de borda bem mais bonitinho, tá joia? O que falta a gente fazer? Desvirar a peça e tá tudo pronto, tudo acabado. Sem grande dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade dessa peça é mesmo na hora de desvirar, porque ela é uma peça pequena, então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para desvirar a peça, tá? Acerta bem os cantinhos, porque agora a gente tá lá com viés, né? Então esses cantinhos eles precisam sair bem lá para fora, essa costura. Pega uma tesoura que não tenha ponta ou algum outro instrumento aí não cortante que não vá danificar a peça de vocês, ó. Empurra toda essa costura mesmo, ó, lá pra fora. Olha lá. Bem acabadinho lá dentro. Gente, essa peça fica muito bonitinha. Olha lá, pecinha pronta, tá? Parte da frente com o zíper, ó, por onde a gente fez o desvire dela. E atrás, joia? Aqui ficou o puxadorzinho. Depois, se vocês quiserem pôr uma argolinha de chaveiro também para virar um chaveirinho, fica bem legal, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que aí eu vou respondendo conforme for surgindo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.